Boa noite, igreja. Boa noite, povo lindo de Jesus. Graça e paz. Que a bênção do Senhor Jesus alcance a tua vida, alcance a tua casa, alcance o teu coração nessa noite. Muito obrigado. Eu quero te agradecer por esse privilégio que você nos dá de estar nos acompanhando aqui pelo canal da Igreja Batista do Bom Retiro. Nós existimos para abençoar a sua vida. E antes de nós iniciarmos a palavra de Deus para essa noite, dá um like, compartilhe também essa mensagem. Mas muito obrigado mesmo, porque você tem estado aí todas as sextas-feiras nos acompanhando. Que Deus possa realmente marcar a tua história, marcar o teu coração, marcar a tua família com o amor e a graça dEle. Vamos começar orando, é importante a gente sempre começar buscando a presença do Senhor. Vamos deixar agora de lado as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas dificuldades. Passamos semana após semana e às vezes vem batalhas e lutas durante a semana e nós chegamos na sexta-feira. E agora queremos pedir que o Senhor tire todo o cansaço, toda a fadiga e que possamos ser revigorados pela presença do Espírito Santo. Pai querido, muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela semana de vitória, obrigado porque chegamos até aqui, obrigado porque o teu amor tem manifestado da tua graça, do teu perdão e da tua restauração. Pai, agora que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai, queremos entender o valor que temos para o Senhor, o valor que tem o teu reino nas nossas vidas, o sentimento de pertencer ao teu reino, o teu reino de paz, o teu reino de justiça, o teu reino de salvação, o teu reino de cura. Nos ajude, Senhor, e aplique agora a tua palavra de forma pessoal, no meu coração e no coração daqueles que nos assistem nessa noite e daqueles que ainda vão nos assistir, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz. Eu oro assim, no precioso nome de Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Amém. Amém. Agora você pode, fique à vontade aí, você está na sua casa, fique sentado, deitado, de joelho, como você preferir. Vamos meditar nessa noite, alguns minutos, sobre pertencendo ao reino de Deus. Qual a importância? Mas o que é o reino de Deus? É um reino físico? É um reino espiritual? É espiritual e físico? O que o reino de Deus significa para mim e para você? Qual a importância de nós termos esse pertencimento, o fato de pertencermos ao reino de Deus? O que isso muda na minha vida? O que isso muda na tua vida? Está implícito nisso através da graça de Deus, o nosso destino eterno. Porque Jesus fala em determinado momento que o reino dele não era desse mundo, ou seja, um reino espiritual, um reino realmente para aqueles que são filhos. E é sobre isso que eu quero meditar nessa noite com você, para que você encontre um lugar nesse reino. Se você ainda não se sente participante, que você possa se tornar participante nessa noite. Se você já se sente participante desse reino, que você possa reafirmar isso. Com certeza eu pertenço ao reino de Deus, porque o reino é para os filhos de Deus. Então vamos meditar. Eu quero começar com o texto de Marcos 1,14, anunciando o reino. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. Depois que João foi preso, Jesus então ele vai para onde? Para a Galiléia. Ele vai fazer o quê? Proclamar. Ele vai anunciar o reino de Deus. Ele vai proclamar o quê? As boas novas de Deus, o evangelho da salvação, o evangelho da paz. Jesus é o rei e o Senhor do reino. Então ele começa proclamando um reino onde ele é o rei desse reino, onde ele é o Senhor. Normalmente, naquele momento, o que nós pensaremos? Que os súditos vão lá e vão apresentar, esse é o nosso rei. Mas aqui Jesus ele começa a construir o seu ministério, ele começa a construir o seu reinado aqui na terra, através de que ele vai manifestar o que? O reino dos céus. Ele mesmo vai manifestar o reino, o qual ele é o rei. Ele vai se apresentar. Num primeiro momento ele não vai se apresentar como o rei, mas ele vai se apresentar dizendo: eu sou o portador do reino, eu sou aquele que cuida do reino. Na verdade eu sou o rei desse reino, apesar dele não usar essa palavra. Mas é isso que nós vamos entendendo. Jesus então ele começa a anunciar que é chegado sobre vós, é chegado hoje, é chegado nesse tempo o reino dos céus, o reino de Deus. O reino de Deus, então, ele é chegado e ele chega na tua vida, e ele pode chegar e deve ter chegado na tua casa. Então nós devemos entender que esse reino, que é um reino espiritual, nós podemos e devemos viver uma parte desse reino já aqui na terra.
Porque nós não podemos ficar presos a esse tempo, a esse mundo, mas nós devemos ter o quê? Uma percepção que nós estamos sendo preparados para viver o reino com Deus, o reino espiritual. Um reino onde Ele é o Rei, onde Ele é o Senhor, onde Ele vai dirigir os nossos passos, onde Ele vai dirigir nossas atitudes, mas principalmente aonde nós vamos ter acesso ao Senhor, onde nós vamos ter acesso a esse Rei. Esse é o reino dele. Então Jesus ele começa anunciando o quê? O reino. E a primeira pergunta que eu posso te fazer nessa noite: você tem anunciado esse reino? O reino ele tem sido claro para você, e as pessoas que me vêm a você, elas conseguem ver realmente a manifestação desse reino na nossa vida? Elas conseguem perceber, isso fica claro? Nos nossos movimentos, nos nossos deslocamentos, isso fica claro? Naquilo que falamos, naquilo que fazemos, isso fica claro? Que nós estamos aqui para promover um reino em que nós vamos participar, mas o reino não é nosso, por enquanto, mas ele será nosso por herança. Porque nós recebemos a herança eterna, a herança desse reino. Então Jesus ele vai pregar o quê? Proclamar as boas novas. Marcos 1,15, o tempo é chegado. Dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O tempo é chegado, o tempo é hoje, é agora. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. É isso que Jesus está fazendo, o tempo é chegado. Olha, está chegando o tempo. Está chegando o momento que o reino de Deus está muito próximo, já está às portas. Jesus está às portas para voltar, para estabelecer agora o reino dos céus, mas não agora aquele tempo que ele viveu aqui na terra, não, agora o reino eterno. Ele veio anunciar o reino e veio dizer como que nós podemos alcançar o reino. E agora na segunda volta dele, ele vem com o reino, ele vem para estabelecer o reino. E só vai reinar com ele, só vai estar nesse reino eterno com Jesus, quem tem ele como rei, quem tem ele como Senhor e quem tem ele como Salvador. Esse é o passaporte para você entrar no reino de Deus, no reino de Jesus. Não tem outra forma, não tem outra maneira, não tem como você dar um jeito para chegar nesse reino. Já foi estabelecido a credencial, a forma que você tem acesso ao reino. Já está estabelecido na própria palavra. Então quando Jesus está falando, ele está dizendo, o tempo é chegado, é hoje, é agora, nesse momento está chegando o reino do céu sobre a tua vida, está chegando o reino de Deus sobre a tua casa. Arrependam-se e creiam nas boas novas, arrependam-se e creiam nessa notícia que está sendo liberada nessa noite, que o reino de Deus está próximo, que é chegado o reino dos céus, que é chegado o reino de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua história. Pastor, mas como é que eu vou viver esse reino? Como é que eu vou viver a intensidade desse reino? Primeiro a gente tem que conhecer o que é o reino de Deus, como que o reino de Deus funciona. Quem são as pessoas que vão estar aptas a acessar esse reino? Quem são as pessoas que infelizmente não vão ter acesso ao reino, vão saber do reino, mas não vão poder acessar esse reino espiritual, esse reino físico de Deus, quando nós estivermos na presença do Senhor. Então é chegado sobre a minha vida e a tua vida o quê? O reino de Deus. Ele diz, arrependam-se e creiam. Primeiro precisamos nos arrepender. Arrepender de tudo aquilo que nós praticamos, principalmente das nossas desobediências, mas principalmente dos nossos pecados. O reino não vai ser acessado por quem vive no pecado, quem vive contaminado com o pecado. O reino pode ser acessado por quem é purificado pelo sangue, por quem tem uma vida transformada a partir da manifestação do poder, do amor e da graça, mas principalmente também do sangue da cruz, do sangue do Cordeiro. É a forma que nós temos para acessar esse reino. O reino de Deus, então, ele é acessado dessa forma. E Jesus, no seu ministério terreno, ele está anunciando que o reino dos céus está próximo, a consumação está próximo, a salvação está voltando para Israel, mas não apenas para Israel, mas a salvação está também chegando para todos aqueles que vão crer em mim, os que já creram e os que crerão no futuro. É isso que esse reino vai nos ensinando. Então é muito importante, eu e você temos esse entendimento que nós pertencemos ao reino de Deus. Continuando nesse texto, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus ainda está disponível, é isso que ele está dizendo, está próximo, mas ele ainda está disponível, ou seja, você ainda tem a possibilidade hoje, nessa noite, de ter um encontro, de poder ter essa credencial para acessar esse reino.
o reino de Jesus, mas vai chegar um tempo em que ninguém mais vai poder acessar esse reino, só vai acessar quem tem a marca da promessa, quem tem a marca do Cordeiro, quem tem a marca do sangue sobre a sua vida. Então, por isso que o tempo é hoje, o tempo é agora de você acessar o reino, porque ele está ainda disponível. O reino de Deus ainda continua disponível para todos. Por isso que Jesus prega e anuncia as boas novas do evangelho da salvação, do evangelho da paz, do evangelho do reino. É isso que Jesus está dizendo. Olha, o reino de Deus, apesar de estar próximo, ele está disponível. E eu quero te dizer que o reino de Deus está disponível para você, meu irmão, nessa noite. O reino de Deus está disponível para a tua família nessa noite. O reino de Deus está disponível para todos aqueles que se voltam para Deus, que o confessam como o rei da sua vida, como o Senhor da sua vida. O reino ainda está disponível. Mas vai chegar um tempo em que esse reino vai estar fechado, vai estar lacrado, ninguém mais vai ter acesso. Lembra lá em Gênesis capítulo 6, quando Noé entra na arca, já quero botar até o Moisés na arca de Noé. Quando Noé entra na arca, que diz que o texto vai dizer que um anjo lacrou a porta, o anjo fechou a porta, e a proteção estava ali dentro da arca, e poderia simbolizar o reino. E tudo que estava fora não conseguiu mais ter acesso, porque não estava mais disponível, ficou disponível enquanto Noé construiu a arca, ele ia pregando e anunciando: Deus vai destruir a terra, Deus está zangado com a terra, Deus está desanimado com a terra, Deus está triste com os pecados dos homens, se voltem para Deus, e ele fica construindo a arca e pregando a palavra, as boas novas, e ninguém se converte, pelo contrário, continuam a escarnecer a vida dele, e a zoar e zombar dele. Só que no momento que ele entra com a sua família, que a porta é fechada, o reino é fechado, a proteção não vai mais existir só para quem estiver lá dentro. É a mesma coisa, que significa isso: o reino de Deus ainda está disponível para todos nós, mas vai chegar um tempo em que você não vai ter mais acesso, não vai ter mais disponibilidade, só vai ter acesso àqueles que têm a marca do Senhor Jesus sobre a sua vida. É isso que esse texto está me dizendo. Condições para pertencer ao reino. Qual é a condição? Fé e arrependimento são requisitos para ser admitido nesse reino. O que isso me simplificando, pastor? Uma nova aliança, ou aliança com Jesus Cristo. É a forma de você acessar o reino, de você pertencer, a condição de você pertencer a esse reino é ter fé em Jesus Cristo, no Filho de Deus, e se arrepender dos seus pecados. Essas são as condições para você pertencer, mas para isso então é gerado o que? Uma nova aliança. Aquela aliança não serve mais, a aliança do bode, do cabrito não serve mais, ela não é suficiente. A aliança com a pombinha de matar e sacrificar não vai resolver, porque agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é isso que João fala, que eleva, que arranca o pecado do mundo, já foi consumado, isso já foi consumado. O Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, então ele já pagou o preço. Então a forma de você pertencer ao reino é uma forma simples: você tem que ter fé na obra salvadora de Jesus Cristo, e você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender do quê? Das tuas práticas, do teu modo de viver distante de Deus. Por isso que o reino ainda está acessível. Então, a credencial, qual que é a condição principal, pastor? Fé e arrependimento. Fé na obra e arrependimento nas tuas obras, é se arrepender daquilo que você faz longe de Deus. Ou seja, é admitir que você não tem condições de caminhar sem Deus, que você não tem condições de viver sem Deus, que eu e você somos totalmente dependentes da graça e do amor de Jesus Cristo. Então nós precisamos estabelecer o quê? Uma aliança com Jesus Cristo. Essa é a credencial para você pertencer a esse reino. É a única credencial. É você confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida. Essa é a credencial para você acessar esse reino. O reino de Deus está disponível para mim e para você. Podemos acessar esse reino. Devemos acessar. Mas eu entendo que esse tesouro, que é o reino de Deus, ele precisa ser o quê? Buscando um tesouro. Buscando o tesouro que está lá no reino. Olha o que diz Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, e todas as demais coisas, e todas as coisas que vocês precisam, vão ser acrescentadas. O reino de Deus é como um grande tesouro, precisamos buscá-lo, precisamos buscar o tesouro de Deus, que é o reino de Deus, que é um tesouro que Deus nos deu.
Deus ele deixa esse tesouro disponível para todo ser humano, mas nem todo ser humano entende que isso é um tesouro. Nem todo ser humano tem esse entendimento da importância de ter esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço a Deus, eu pertenço ao reino de Deus. As pessoas não têm esse entendimento. E Deus deseja usar as nossas vidas primeiro para que possamos encontrar esse tesouro. Depois que nós encontramos esse tesouro, qual é o meu papel, qual é o teu papel, pastor? É apontar para as próximas pessoas, para as pessoas que estão próximas a nós, as pessoas que nós nos relacionamos, a nossa família, é nós apontarmos que existe um tesouro que precisa ser encontrado por eles também, mas eles precisam buscar esse tesouro, que é o reino dos céus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Aqui o texto de Mateus ele é bem claro, e está dentro do Sermão do Monte. Busquem o reino de Deus. Nós devemos nos esforçar para buscar o que? O reino de Deus. As nossas atitudes devem ser intencionais, em busca, em direção ao reino. Então, quando eu vou me relacionar com alguém, a minha intenção tem que ser um relacionamento intencional, sim, de levar aquela pessoa a querer e desejar buscar o reino de Deus para a vida dela, porque eu encontrei esse tesouro, então eu tenho que compartilhar com as outras pessoas que existe um tesouro que elas precisam encontrar, que está disponível para elas, mas nós precisamos ajudar essas pessoas, para que elas tenham uma percepção, um entendimento que elas precisam buscar esse tesouro para a vida delas. Temos sido esse canal. Eu e você temos sido canal de bênção para apontar para as pessoas que elas precisam buscar esse tesouro. Aliás, já encontramos esse tesouro. Como que nós estamos guardando esse tesouro? Esse tesouro não é para ficar guardado, meu irmão. É para ser compartilhado. Precisamos compartilhar. Esse tesouro é um tesouro que Deus ele deseja e Ele oferece para todo ser humano, para todos, mas Ele quer usar a minha vida e a tua vida. Então precisamos buscar esse tesouro. Prioridade na vida de todos os cristãos, Mateus 6,33, então continuando no texto de Mateus, buscando esse tesouro, precisa ser uma prioridade na minha vida e na tua vida. Precisa ser algo primário, algo que nos mova, tem que ser algo que esteja dentro do nosso coração, que queime dentro do nosso coração, que realmente fique borbulhando dentro do nosso coração. A busca por esse tesouro. Mas enquanto eu busco esse tesouro, eu chamo outras pessoas para estar buscando junto comigo. Por quê? Porque eu quero levar mais pessoas a encontrar esse tesouro. Eu não quero encontrar esse tesouro sozinho do reino de Deus, não. Eu quero encontrar com toda a minha família. Eu quero encontrar com os meus amigos. Eu quero encontrar com todas as pessoas que estão ao meu redor, porque ele é um tesouro que ele é infinito, então ele precisa ser compartilhado com as outras pessoas, mas ele precisa ocupar na minha vida e na tua vida um lugar de prioridade. É uma prioridade realmente buscar o reino de Deus? Tem sido uma prioridade para você e para mim? É a nossa prioridade. Porque nós temos muitas prioridades, às vezes colocamos várias coisas como prioridades. Mas aqui o texto também, busquem em primeiro lugar, em primeiríssimo. A primeira busca que nós devemos fazer tem que ser buscar o reino de Deus para a nossa vida. E buscar mostrar esse reino para as outras pessoas. Qual é o lugar que o reino de Deus tem ocupado na tua vida? Qual é o lugar que você tem colocado a busca por esse reino? Tem estado em primeiro lugar realmente? O reino de Deus tem ocupado realmente o primeiro lugar na tua vida e na minha vida? Por quê? Porque ele é um tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Quem encontra Cristo tem o maior tesouro. Mateus 13:44. Quem encontra esse reino, quem encontra esse tesouro, e esse tesouro é Jesus Cristo, tem o maior tesouro. Eu e você temos o maior tesouro que Deus poderia nos dar, que é ter a certeza da nossa salvação, é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós,
É termos essa certeza que o Espírito Santo nos guia. E não apenas ficarmos com esse tesouro escondido. É muito bom sabermos que esse tesouro está dentro de nós. Nós recebemos esse tesouro quando nós encontramos ele. Ele não está mais fora de nós, mas agora ele está dentro de nós. Ele começa a habitar dentro de nós. Entenda isso, vocês estão comigo nessa noite. O tesouro eterno, ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. E esse tesouro é o próprio Espírito Santo de Deus. Que está habitando. Agora eu não sou mais guiado apenas pelo que eu penso ou pelo que eu quero, mas eu sou orientado pelo Espírito Santo. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho esse tesouro. E é isso que ele está dizendo. Ele está escondido dentro de mim, mas ele quer se manifestar, ele não quer ficar escondido, mas ele está habitando dentro de mim. Quem encontra Cristo encontra o maior tesouro. Não existe nada que possa se comparar ao amor de Cristo, que possa se comparar a esse tesouro que nós encontramos. Então, o que esse reino representa? O reino dos céus é como um tesouro escondido, que ele tem o quê? Um valor que é incalculável. Tente calcular, tente colocar um número aí, um numerário, tente colocar, pense aí num valor, pense no maior valor que a tua mente pode pensar. Você está entendendo que esse reino, ele tem um valor incalculável, não tem como eu colocar, não tem como eu botar um preço nesse reino. Eu não consigo dizer assim, ó, o reino de Deus custa tanto, eu sei que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, eu entendo isso, então por isso é um valor incalculável. Para quem vai estar no reino, é um valor incalculável. Para quem pertence ao reino, é um valor incalculável. Para quem vai ficar separado, vai ficar fora do reino, também vai ser um valor incalculável, é um valor que não pode ser pago. Eu não posso pagar pelo reino, você não pode pagar pelo reino, porque Jesus já pagou, porque Jesus já estabeleceu o reino. E o reino foi pago pelo sangue. O reino de Deus foi constituído através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus. Por isso ele não pode ser colocado um valor. É incalculável para mim e para você. Vale mais que tudo. Vale mais do que todo o mundo inteiro. Por isso que a Bíblia chega a afirmar que uma alma, uma ovelha, vale mais que todo mundo. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que já estão no aprisco, porque você já foi essa ovelha, porque você já foi esse que aceitou Jesus, e você já foi alvo da maior festa no céu, se você já tem essa aliança com Jesus. Mas se você não tem, você pode ser alvo hoje da maior festa do céu, entregando a tua vida para Jesus. Então vale mais que tudo, vale mais do que tudo que nós possamos já juntar, ou todos os tesouros que existem na terra, porque ele é o maior tesouro. Maior bem que nós podemos possuir, é o maior bem, o maior patrimônio que nós podemos ter, é pertencer ao reino de Deus. Só para você poder compreender, o reino de Deus, ele não pode ser estabelecido por valores, e ele não é estabelecido dessa forma. Ele não pode ser precificado, não dá para você botar um preço no reino de Deus. Venha pertencer. Esse tesouro, ele está escondido, mas ele quer ser encontrado. Vem brincar, venha fazer caça ao tesouro, que nem a gente brincava. Na ZBF a gente fazia isso, na escola bíblica de férias lá. Brincava com as crianças de caça ao tesouro. Encontre o tesouro. Deus, ele já depositou através do Espírito Santo dele o tesouro dentro de nós. E às vezes nós estamos procurando fora algo que Deus já depositou dentro de nós, que é o seu tesouro, que é o maior bem que eu e você temos, é carregarmos o tesouro de Deus, trazendo o reino. Vocês orem assim, aqui agora, lá em Mateus 6. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus já é feita no céu, e agora ele está dizendo, nessa oração, dizendo, venha e faça a tua vontade assim na terra, como já é feita no céu. Venha, precisamos trazer o reino, precisamos realmente desejar que o reino de Deus venha e se estabeleça aqui na terra. Como que nós estabelecemos o reino? Expandindo o reino de Deus na terra. Quem expande o reino de Deus é eu e você. Nós temos essa função da expansão do reino, de demonstrarmos que esse reino é um reino que sempre vai ter espaço para as pessoas. Não é um reino fechado em si mesmo, não é um reino que está cheio de muralhas, não. É um reino que você
serve e vive nele por obediência. Você vive nesse reino por amor. Se você não desejar pertencer a esse reino, você não vai pertencer. Você não é obrigado a pertencer ao reino de Deus, mas você é convidado a pertencer ao reino de Deus. Você é estimulado. Então o reino, trazendo o reino para onde? Para a tua vida. Traga o reino dos céus para a tua casa. Traga o reino de Deus para o teu trabalho. Traga o reino de Deus para a tua família. Traga o reino de Deus para dentro da tua igreja. Esse é o nosso papel, que venha o teu reino. Precisamos ser o quê? Aquelas pessoas que vão expandir o reino de Deus. Precisamos ter esse desejo dentro do nosso coração. De não apenas olharmos e acharmos que está muito bom, a igreja está lotada. Não. Precisamos querer mais, expandir mais, crescer mais, abençoar mais, caminhar mais com Deus, agregar mais pessoas, mais liderança, mais pastores, mais homens e mulheres de Deus. Precisamos querer expandir esse reino, então nós precisamos trazer o reino de Deus, o reino espiritual de Deus. Mas isso precisa começar onde, pastor? Na minha vida e na tua vida. Deixe Deus realmente implantar o reino dele dentro do teu coração. Venha o teu reino. A vontade de Deus é que todos pertençam ao seu reino. Essa é a vontade de Deus. Que todo ser humano pertença ao reino dele. Deus estabeleceu esse reino por causa do ser humano. Deus estabeleceu o seu reino para viver com o homem, para ter uma relação com o homem, para ter um relacionamento com o ser humano, para viver com o ser humano. Por isso Deus estabeleceu o reino dos céus, por isso que Ele estabeleceu o seu reino, e Ele quer que esse reino venha sobre as nossas vidas. A verdade é que muitos de nós vivemos à parte do reino. A verdade é que muitos de nós vivemos longe do reino. A verdade é que muitos de nós não queremos pertencer a esse reino. Alguns até se iludem e acham que pertencem ao reino, mas na verdade, o seu comportamento e as suas atitudes denunciam exatamente o contrário, que ele não pertence a esse reino. Essa é a vontade de Deus, que todos nós possamos participar, sermos participantes do reino dele. Desse reino maravilhoso, desse reino de amor, desse reino de paz, desse reino de perdão, desse reino de restauração. Você já faz parte do reino de Deus? Você é alguém que tem expandido o reino de Deus? Porque essa é a vontade de Deus. Para todos pertencer, o reino vai ser expandido. Quanto mais nós pertencemos ao reino, mais nós queremos expandir o reino. Porque quando eu pertenço a algo que é bom, que traz transformação na minha vida, eu quero passar isso para as outras pessoas. Eu quero que as pessoas venham a experimentar o mesmo que eu consigo experimentar quando eu estou pertencendo ou quando eu pertenço ao reino de Deus. As pessoas estão esperando a manifestação do reino de Deus. E a manifestação desse reino vem através da minha vida e através da tua vida. Nós somos esses embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Somos eu e você. Por quê? Porque esse reino é um reino eterno. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Entenda isso. Esse reino já existe desde antes da fundação do mundo. Olha o que o salmista está falando. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Se um trono que já existe, o teu trono subsiste, já existe todo o tempo, é porque ele sempre existiu, então o reino sempre existiu. Porque o trono é o lugar do rei. Quem senta no trono é o rei. É dali, da câmara real, do lugar real onde está o trono, da sala real, que o rei faz o quê? O rei dá os desígnios, o rei dá as suas ordens, o rei dá a sua direção para aquela nação. Então, para todo sempre, cetro de justiça, e é o cetro do teu reino, Salmo 45:6. O rei eterno tem um reino eterno. O cetro é o que? A autoridade real, é a autoridade dele para governar. É a autoridade dele sobre o seu reinado, sobre o seu reino. O reino é dele e ele compartilha o reino com quem? Com os seus filhos. É isso que Deus faz.
ele compartilha. Ele não é um rei que está lá simplesmente no trono e dizendo, olha, é desse jeito que eu estou mandando. Não, é um rei que nos convida a estarmos com ele, a estarmos na sala real, a estarmos ao lado do trono dele, a estarmos glorificando e adorando o nome dele, a estarmos nos prostrando diante desse rei, e com o seu cetro, o seu bastão, o que ele faz? Ele tem a autoridade real. Porque essa autoridade é dada para quem? Para quem é rei, e Deus é o nosso rei, Jesus é o nosso rei, e é o nosso Senhor e Salvador. Esse reino é um reino que é eterno. Quando nós falamos eterno, algo eterno, nós temos dificuldade, porque a nossa mente é limitada, a minha mente é limitada, a tua também, para nós conseguirmos ter uma compreensão, é algo que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Mas para nós é algo que parece distante. Como compreender a eternidade? A eternidade é um lugar onde o tempo não vai passar. Aonde você vai estar com Deus e você a tua preocupação não vai ser tempo, não vai ser horas, não vai ser dias, meses e anos. É como estar na presença do Senhor e sendo purificado por Ele todos os momentos. Porque esse reino é um reino eterno. Deus, ele está agora como rei, não julgando ainda a terra, mas ele está como rei, chamando os seus filhos, venha para a sala real, venha estar ao meu lado, vem para o trono, venha estar do meu lado aqui no trono, venha me adorar, venha estar comigo. Esse é o convite de Jesus ainda para mim e para você nessa noite. Fora do reino, mas existem pessoas, pastores, que estão fora do reino, existem. Existem pessoas que decidem não participar do reino, existem. Olha o que o texto de Gálatas vai dizer. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, fora do reino. Quem está fora do reino? São as pessoas que praticam tais obras. Ora, as obras da carne. Quem vive sendo guiado pela carne, quem vive apenas satisfazendo os desejos, as paixões e os encantamentos da carne, são as pessoas que vão estar fora do reino, porque elas não se encaixam com o perfil do reino, elas não se encaixam com o padrão do reino, porque o padrão do reino é santidade. O padrão do reino é regeneração, é ser regenerado daquilo que te contamina, é não estar mais contaminado, é ser justificado através do sangue, é buscar uma vida de separação, de santidade, de unidade com Deus. E tudo isso vai contra o egoísmo, as dissensões, as facções, a ira, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a libertinagem, a impureza, a idolatria, a imoralidade sexual. Tudo isso vai contra os princípios do reino de Deus, que foi estabelecido pelo próprio Deus. E ele continua ainda no verso 21, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, aqui não está fechado ainda. Ele para por aqui, depois das orgias ele fala, coisas semelhantes a estas. Então você pode continuar essa lista. Eu os advirto como antes já os adverti. Advertir que os que praticam estas coisas não vão pertencer, ou seja, não pertencem, estão fora do reino, não herdarão o reino de Deus. Quem vive nessas práticas, quem está contaminado com esses desejos, ou quem tem essas práticas, não faz parte do reino de Deus. Quem vive envolvido com todos esses pecados que estão relacionados aqui no texto de Gálatas, ele está se excluindo do reino de Deus, ele está dizendo, eu não quero participar, não é algo que me atrai, o que me atrai é viver de forma descontrolada, eu não quero limites, eu não quero proteção, eu quero viver fora do reino, esse reino para mim não é suficiente, é isso que essas pessoas estão comunicando para o dono do reino, ou seja, para o seu rei, que é Jesus Cristo, que é o nosso rei. É isso que está sendo comunicado, fora do reino. Não tem lugar no reino. Obras contrárias ao reino, então se opõe, é algo que vai se opor a uma vida de santidade e de regeneração, essas obras. Se opõem ao reino celestial, são pessoas que se opõem ao reino celestial.
manifestada em vidas que são guiadas por seus desejos e paixões. Isso é manifestado nas pessoas que só pensam no desejo, na paixão, em conquistar, em viver algo, guiado e orientado pelo momento que ela está vivendo. A gente cansa às vezes de ouvir, tem que aproveitar a vida, pastor, a vida é curta. Eu já ouvi isso várias vezes, talvez você já tenha dito isso, eu mesmo já disse isso no passado. Talvez você já escutou um filho teu falando isso, um cônjuge, alguém que você ama, um vizinho, um conhecido de trabalho, um colega, enfim. Você já ouviu as pessoas dizendo, a vida é curta, eu preciso aproveitar a vida. E as pessoas pensam que aproveitar a vida é viver sem limites, é viver sem controle, é viver um descontrole, na verdade. Só que as pessoas que vivem dessa forma, se elas não tiverem um encontro com o rei, elas não vão poder entrar no banquete do rei. Elas não vão poder entrar na sala real. Elas não vão estar aptas para estar ao lado do trono, do rei. Elas não vão estar na presença do rei. Essa é a verdade. Não tem lugar no reino. Excluindo-se do reino, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Mas quem são esses injustos? Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. 1 Coríntios 6:9. Paulo fala que muitas pessoas se excluem da possibilidade de fazer parte do reino de Deus. Elas mesmas, através dessas práticas de pecado, ela mesma está se punindo, ela mesma está se excluindo de fazer parte do reino. É uma decisão que ela toma. Ela diz, eu não quero fazer parte. A minha parte é no reino da imoralidade. A minha parte é no reino da libertinagem. A minha parte é no reino no meio dos adúlteros, é no meio dos enganadores. É um reino, como a Bíblia diz, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. O mundo jaz do maligno. E esse é o reino do inimigo. Aonde tudo pode, aonde tudo é liberado, aonde você pode fazer o que você pensa, o que você deseja, afinal de contas você precisa ser feliz. Afinal de contas você precisa aproveitar a vida. É isso que é passado. É isso que a gente vê acontecendo aí nos quatro cantos desse mundo, dessa terra, na nossa cidade, no nosso bairro, enfim, no nosso estado e no nosso país. Paulo, então, ele está dizendo, muitas pessoas decidem se excluir do reino. Elas mesmas se excluem. Não é Deus que exclui ninguém. Então esse papo, Deus não quis me salvar, Deus mandou alguém para o inferno, Deus não manda ninguém para o inferno. Entenda isso, Deus deseja que todos participem do seu reino, das bodas do Cordeiro. Deus não manda ninguém para o inferno, mas você e eu e qualquer pessoa, ela mesma pode se excluir do reino. Ela mesma pode decidir não participar do reino. E é uma escolha dela, é uma decisão dela. E muitas pessoas estão se excluindo do reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus, dos céus. Olha o que diz 1 Coríntios 6,10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Impureza não combina com o reino de Deus, essa é a verdade. A contaminação não combina com o reino de Deus. Você já tomou uma água contaminada? Você já comeu uma comida que te fez mal, que te deu intoxicação alimentar? É isso. O reino de Deus não vai combinar com coisas impuras. Por quê? Porque ele é um reino de santidade. Ele é um reino de manifestação de amor, de graça. Então não tem lugar para o ódio no reino de Deus. No reino de Deus não tem lugar para infidelidade, porque Deus é um Deus fiel. E ele trata com fidelidade o ser humano. E ele busca e deseja que o ser humano seja fiel a ele. Então o reino de Deus não vai ter espaço para a infidelidade. O reino de Deus não vai ter espaço para os roubadores, para os mentirosos, para os maldizentes. Por quê? Porque Deus deseja abençoar as pessoas. Deus deseja realmente, a Bíblia vai dizer que nós devemos ter o fruto do nosso trabalho nas nossas mãos. Não adulterarás, não roubarás, não cobiçarás, está lá nos 10 mandamentos de Êxodo 20, você pode ler lá. Deus ele pega essa lei, ele não abomina a lei, não desiste da lei, pelo contrário, ele vem e diz, olha, para pertencer ao reino, você tem que estar limpo, e para estar limpo você não quer praticar aquelas coisas velhas, ou aquelas coisas do passado.
Jesus ele fala, ele deixa claro, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Então nós queremos nos justificar aos nossos pecados a partir de Deus é amor. É verdade, está lá em 1 João, pastor, Deus é amor. Só que a parte B do versículo diz que Deus é justiça, que Deus é justo. Ele é amoroso, sim. Ele aplica o amor dele, sim, sobre o ser humano, mas ele aplica também a justiça dele. Entenda isso. Que muitas pessoas acabam se excluindo do reino, porque impureza não combina com o reino de Deus. O que combina com o reino de Deus é pureza, é santificação, é santidade, é busca e ter temor de Deus na sua vida e no seu coração. Por que tudo isso? Porque é um reino espiritual. Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui, João 18:36. O reino de Deus transcende o mundo físico, é um reino espiritual. É um reino que vai, num futuro, sim, se tornar um reino onde nós estaremos com Ele, onde o reino de Deus virá, mas Ele é um reino que transcende esse nosso entendimento físico, porque é um reino espiritual, que você precisa começar a viver isso na dimensão do próprio Espírito Santo de Deus na tua vida, porque é um reino realmente maravilhoso. Jesus deixa claro, o meu reino não é desse mundo. Esse mundo jaz do maligno, o meu reino não é desse mundo. Só que as pessoas, eu e você, muitas vezes, queremos vivenciar o reino apenas nesse mundo. Como Paulo mesmo fala, olha, se a minha esperança é apenas essa vida, eu sou o homem mais miserável. Se o reino é apenas nessa vida, eu sou o homem mais miserável da face da terra. Porque a minha esperança não está nesse mundo, a minha esperança não está nesse reino, a minha esperança não está na unificação das nações, a minha esperança não está nessa paz, não. Na globalização não, a minha esperança está nele, a minha esperança está em Jesus, e é muito superior a esse mundo em que nós vivemos, porque é um reino espiritual. O reino de Deus vai transcender esse mundo físico, transcende esse mundo físico em qual nós vivemos, porque ele é um reino espiritual. Origem do reino, no próprio Deus. Qual é a origem desse reino? A origem está no próprio Deus. A origem do reino está no próprio Deus. Ele é a origem. Por isso que ele fala, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então o reino existe nele. Ele mesmo é o reino, porque a origem do reino está nele. A origem não está nos homens. A origem do reino não está nos anjos. A origem do reino não é os demônios. A origem do reino de Deus é o próprio Deus. Por isso ele é um reino de amor. Por isso ele é um reino da manifestação do poder de Deus. Porque ele é sustentado pelo próprio Deus. Porque Deus é o rei desse reino. Ele é o que governa o reino. Você está entendendo? Esse reino é um reino espiritual. É o reino de Deus sobre a nossa vida. Que vem o teu reino. É chegado o reino. Olha o que diz Apocalipse. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 19:6. Pois reina o nosso Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. O grande rei chegou. É isso que ele está dizendo, esse texto de Apocalipse. O nosso rei, ele reina, pois o Senhor reina. Pois o Senhor reina, o Todo-Poderoso está aqui e Ele reina sobre a minha vida e sobre a tua vida. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa. Esse reino é chegado, esse reino chega sobre a minha vida e chega sobre a tua vida. Por onde forem perguntarem esta mensagem, o reino dos céus está. Preguem esta mensagem, por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. É isso que nós estamos pregando nessa noite. O reino de Deus está próximo, Mateus 10:7. É chegado o reino. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque é chegado o reino de Deus. Mateus 4:17, é chegado o reino de Deus. Quando uma pessoa entende isso, e ela entrega a sua vida para Jesus, e ela começa a caminhar com Jesus, ela entende que é chegado o reino de Deus, chegou para ela.
Ela faz parte desse reino, agora ela tem liberdade para estar nesse reino, ela vai ter liberdade para estar na sala real. Eu e você temos liberdade porque nós temos essa marca dentro de nós, dentro do nosso coração. É chegado o reino dos céus, nascido para o reino. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Novo nascimento e pertencimento ao reino de Deus. Para mim pertencer ao reino de Deus, eu preciso passar pelo novo nascimento. É isso que Jesus está falando com Nicodemos. Olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. É a mesma coisa que Jesus está dizendo hoje para mim e para você. Olha, Maria, João, Pedro, Marcos, José, você precisa nascer de novo. Para você pertencer a esse reino, você precisa nascer de novo. Para você ter uma aliança, para você ter acesso a esse reino, você precisa nascer de novo. Para você ter entrada no reino, você precisa nascer de novo. Para você ter a marca do reino, você precisa nascer de novo. É isso que Jesus está dizendo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O reino ele está disponível para todos, mas a gente precisa ter uma iniciativa, a gente precisa nascer de novo. Para pertencer ao reino de Deus, para pertencer ao reino dos céus, nós precisamos nascer de novo. Nascido para o reino, receber o rei como Senhor, você precisa receber o rei Jesus como seu Senhor. Temos acesso ao reino, daí nós vamos ter acesso, porque o cetro do rei está inclinado, está para nos tocar, e quando nós somos tocados pelo aquele cetro, nós temos liberdade para entrar no reino. O reino, ele é um reino eterno, ele é um reino inabalável, incalculável, viver com o rei para todo sempre, é isso que o rei, você está na presença do rei, esse reino vai te dar essa liberdade de escolha, você vai poder viver com o teu rei para todo sempre. Você vai poder viver com Jesus por toda a eternidade. É isso que ele está nos dizendo, pertencendo ao reino de Deus. O reino de Deus está disponível para mim e para você nessa noite. E a pergunta que eu quero te fazer para nós orarmos e encerrarmos. Você pertence ao reino de Deus? Você já se sente como parte do reino de Deus? O reino de Deus é para filhos de Deus. O reino é para filhos. Os filhos vão na casa do Pai. Os filhos têm liberdade na casa do Pai. Os filhos têm liberdade no palácio do rei. Os filhos têm acesso à sala real. Quem tem acesso à sala real são os filhos do rei. E eu e você somos filhos de Deus, somos filhos do rei. E a pergunta que eu quero te fazer nesse momento é: você pertence a esse reino? Você já pertence ao reino? Se você não pertence, você pode fazer essa oração agora, dizer: Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa. Eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida agora aos teus cuidados. Faz morada na minha vida, Senhor. Transforma o meu coração, transforma a minha mente, transforma a minha história, transforma o meu destino, Senhor. Eu quero ter acesso à sala real. Eu quero ter acesso ao trono real, eu quero ter acesso à presença do Rei. Para você ter acesso à presença do Rei, você precisa ser convidado. Eu te recebo nessa noite, Senhor. Eu recebo através desse convite a salvação em Cristo Jesus. Marca a minha vida, me encha com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém? Você que está afastado, você que já pertenceu ao reino, você que já teve acesso à sala do rei e hoje você não tem mais acesso ao palácio, porque você se distanciou, porque você saiu da presença do rei. Você pode voltar, diga: estou voltando agora para a presença do rei, estou voltando para a sala real, estou voltando para o palácio real. Diga para Deus que você está voltando para Ele. E você que deseja ter esse sentimento dentro do teu coração, ter essa certeza no teu coração que você pertence ao reino de Deus, eu quero orar agora por você. Vamos orar juntos? Vamos clamar agora pela presença do Senhor? Feche teus olhos, como você desejar. Busque a presença do Senhor agora. Pai querido, nós estamos diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é clara para nós, Pai. Obrigado porque nós temos esse sentimento, essa certeza dentro do nosso coração, que nós pertencemos ao Teu reino. Como a Tua palavra nos ensinou, é chegado o reino dos céus. O Teu reino chegou sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha casa. Muito obrigado, Deus, porque eu tenho acesso agora. Eu tenho acesso à sala real, eu tenho acesso ao palácio real, eu tenho acesso ao trono agora do Senhor, Pai, pela fé por esse reino espiritual.
que me alcançou e tem me alcançado. Muito obrigado, Deus, pelo teu grande amor, obrigado pela tua salvação, obrigado pela tua cura, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque nós temos a marca do pertencimento, nós temos a marca do reino, nós temos a marca do Espírito Santo, nós temos um selo dentro do nosso coração, que nos diz que nós somos teus, que nós pertencemos a um reino, e que esse reino não é deste mundo, ele é um reino eterno, ele é um reino espiritual, mas é um reino onde o Senhor é rei, onde o Senhor governa, e aonde nós vamos estar na presença do Senhor para todo sempre. Muito obrigado mesmo pela tua palavra, obrigado, Deus, porque o teu amor, ele nos enche de fé nessa noite. Eu saio daqui, Pai, da presença do Senhor neste lugar, nesse ambiente de adoração, com a certeza que eu pertenço ao reino de Deus, que eu pertenço ao Senhor, que eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu tenho a tua marca e eu tenho acesso ao Pai, eu tenho acesso à sala real, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Se você foi edificado por essa palavra, compartilhe. Divulgue o canal da Igreja Batista do Bom Retiro para outras pessoas, familiares teus. Nos siga nas redes sociais. Tem o Instagram da Igreja Batista do Bom Retiro. Tem o Instagram dos pastores. Nos sigam. Continuem realmente divulgando essa mensagem. Nosso desejo aqui é realmente expandir o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você tenha um final de semana cheio da presença do Senhor. Amanhã às 19h30, Higher. Domingo de manhã às 10 e às 19 horas, nos reuniremos aqui novamente para glorificar e para exaltar o Senhor. Faz assim agora. Você vai receber agora, eu vou liberar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre tua vida, sobre tua casa, todos os dias, até o fim, em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração de vocês, fiquem na paz de Cristo.